Hoje nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Já foi falado, foi mencionado, foi cantado, mas eu queria ler um texto com os irmãos que viesse fortalecer os nossos corações, os corações dos irmãos da UPH, mas principalmente o coração desta igreja. Queria que você colocasse agora bastante atenção na palavra de Deus que vai ser lida e vai ser falada, para que você possa sair daqui com um pensamento de servir a Deus com alegria no seu coração. Para isso eu convido os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, os versos de 10 até o 20. Eu vou estar lendo, os irmãos vão acompanhar a leitura. Efésios capítulo 6, dos versos 10 até o 20. Os irmãos acompanham a leitura em silêncio, que fala da armadura de Deus. E o texto, ele é narrado dessa forma: quanto mais sendo fortalecidos do Senhor e da força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo do Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que lhe seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Curva sua cabeça, Senhor Deus, muito obrigado. A tua palavra foi lida, e nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Queremos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha tocar nas nossas vidas, para que nós possamos entender a tua palavra, entender aquilo, Pai, que o Senhor requer de nós no nosso viver diário, aquilo, Pai, que o Senhor requer de nós todos os dias das nossas vidas. Te louvamos, te bendizemos e pedimos, ó Pai, a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos alvos determinantes da Igreja de Jesus é anunciar o Evangelho, é anunciar a palavra de Deus por onde quer que ela esteja, por onde quer que ela ande, e principalmente anunciar a palavra de Deus àqueles corações que ainda não conhecem Deus. Você deve conhecer pessoas que andam longe dos caminhos de Deus, não porque às vezes praticam algum tipo de vícios, mas você deve conhecer pessoas que talvez andem longe dos caminhos de Deus por não conhecer realmente quem Deus é. Nós temos aquela maneira de pensar que todos estão ouvindo o Evangelho da graça de Jesus, e às vezes nós nos enganamos. Eu costumo às vezes pensar que dentro das nossas igrejas e dentro de muitas igrejas tem pessoas, e tem muitas pessoas que vêm e vão sem saber quem Deus realmente é. Quem é Jesus? O que é o Evangelho de Cristo? O que o Senhor fez por nós? O que significa a Páscoa que nós comemoramos? O que significa para você, para a sua família, a ressurreição de Jesus? Nós às vezes estamos meio que despreocupados quanto a isso. E essa também era a visão de Paulo, quando ele deixa claro lá em Romanos 16, 25 a 27, que a finalidade da igreja é a glória de Deus. Alguém leu para mim, por favor? Quem achar, leia bem alto,
Romanos 16, e permaneça com a Bíblia aberta para você ler também o capítulo 15 depois. Romanos 16, 25 a 27. Qual é a visão de Paulo nesse texto? Quem achar, por favor, leia. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, é a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então a igreja existe única e exclusivamente como agência do reino, para a glória de Deus. A igreja não tem que se ganhar, não tem que ganhar com isso. A igreja não tem que se aparecer. A igreja não tem que ficar na linha, na elite da população. A igreja tem que ser a glória de Deus. A pregação do Evangelho é a glória de Deus. Lá em Romanos 15, no verso 20, o apóstolo Paulo também diz: esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. E ele diz também aqui que nós devemos falar para aqueles que ainda não entendem o poder de Deus. Ou seja, a prioridade da igreja é urgência, é urgente, é algo que fala urgentemente aos nossos corações. Qual a prioridade da igreja? Pregar o Evangelho, e principalmente aqueles que ainda não conhecem Cristo, aqueles que estão cambaleando, indo para o inferno sem conhecer Jesus, e muitas vezes está perto de nós, muitas vezes está mais perto do que nós pensamos, porque muitas vezes são membros das nossas famílias. E para anunciar Jesus é preciso ultrapassar algumas barreiras: barreira cultural, distância, preconceitos, analfabetismos, resistências, saudades de casa, da família. Quantas pessoas estão distantes de casa? A nossa experiência mesmo, nós fomos para lá, está eu e a Sandra e um filho do outro trabalha em Mamirim, e vai apenas 2 vezes a semana, e nós estamos ali, longe de tudo aquilo que nós estávamos antes. Nós tínhamos a igreja formada, nós tínhamos uma família, a dela e a minha, tinha o meu trabalho. De repente nós estamos lá agora, não vou falar que nós estamos sozinhos, mas estamos longe, não tão longe assim, mas em comparando com a vida inteira junto com os familiares. Isso, irmãos, são barreiras que a igreja e que eu e você precisamos ultrapassar. A igreja hoje ela encontra milhares dessas desculpas para ficar no seu campo. Tem muitas pessoas hoje que estão dizendo que servem a Deus, mas querem servir a sua maneira, querem servir a sua vontade, querem servir do jeito melhor que ele acha e daquilo melhor que lhe for possível. Se tiver de fazer alguma coisa que ele não agrade, não quer. O reverendo Ronaldo Lidório, todos conhecem aqui, ele é um missionário da África, agora está no Amazonas. Ele, para incentivar um grupo de missionários, ele fez a comparação da vida deles com um pequeno barco, aquele barco chamado iceberg. É um barco que corta as geleiras da Alasca, um barco pequeno, um barquinho pequeno, mas que tem uma proa de aço duplo, e essa proa é afiada, e ele vai batendo como um machado nas geleiras, e vai abrindo as geleiras, e ele vai passando. Quem olha ao longe, parece que aquele barquinho está dias e dias parado, sem fazer nada, mas quando se chega perto, nota-se que aquele barco entrou geleira dentro, e ele está quebrando aquelas geleiras até vencê-las. E quando ele termina, ele passa aquele pedaço que ele precisava quebrar, vem os grandes barcos turísticos, cheios de pessoas, para ir lá visitar
ali só há festas. E ele conclui dizendo que quebrar o gelo não é fácil e nem rápido. Então nós às vezes somos colocados como servos de Deus para quebrar o gelo. Nós somos colocados como servos de Deus para preparar o caminho. Nós somos colocados como servos de Deus para viver a plenitude do Evangelho de Deus. E nós vemos que o que nós vemos então? Que a pregação do Evangelho ela jamais será fácil ou rápida. Para ultrapassar é preciso e necessário fortalecer o Senhor. E nós vamos ver aqui que Paulo, ele fala no texto que nós lemos de Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, e ele vem falando de um encorajamento e um fortalecimento no Senhor. E esse termo, fortalecimento, ele tem como raiz um dinamismo, poder de Deus. Portanto, sede fortalecidos poderia ser também traduzido como sede dinamizados. E isso expressa assim que a força não é do homem, mas a força é de Deus. Quem te coloca na batalha é Deus. Quem te fortalece é Deus. Quem faz a igreja prosseguir é Deus. Não é o pastor da igreja, não é o conselho, não é a junta, não é a SAF, nem o PH, nenhuma sociedade interna. Quem é a força propulsora da igreja é o próprio Deus. Mas para isso nós precisamos confiar nesse Deus que nós servimos. Então esse termo sede fortalecidos ou fortalecei-los, ele pode ser, no verbo grego ele tem uma outra conotação, onde ele é mais passiva, e nós poderíamos traduzi-la como sede fortalecidos. Ao invés de fortalecei-vos, sede fortalecidos. Isso deixa claro que o Senhor é quem pratica a ação. Então, quando nós dizemos fortalecei-vos, dá a ideia de que nós estamos conseguindo. Agora, quando nós paramos e dizemos sede fortalecidos, dá mais uma claridade, né, de nós pensarmos de que é Deus quem está praticando a ação através de nós. Eu queria, irmãos, aqui deixar 3 motivos bem raros para nós entendermos e pensarmos a nossa urgência para este fortalecimento. Qual a urgência que nós temos para fortalecermos o Senhor? Será que a igreja precisa ser fortalecida? Será que a igreja precisa buscar esse fortalecimento no Senhor? Ou está bom assim, né? Nós nascemos assim, vamos morrer assim e deixa a vida me levar. 3 motivos bem claros e simples para nós termos uma vida fortalecida no Senhor. E o primeiro deles é para não cairmos na cilada do diabo. O verso 11 que nós lemos diz assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. E as ciladas, elas existem em todo momento, mas o livramento não vem do nosso conhecimento a respeito dessas ciladas, e sim do fortalecimento do coração e da presença de Deus. Se você for deixar se levar pelas ciladas de Satanás, você com certeza vai ser tragado por elas. Se você for dar crédito a Satanás por você mesmo, se você for confiar nas suas próprias forças para lutar contra o diabo, você vai ficar pelo meio do caminho. A Bíblia manda que nós resistimos, né? Ela diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas esse resistir não é resistir com as nossas forças, mas é resistir fortalecidos naquele que pode fortalecer-nos. E Paulo, ele se preocupa com isso. Ele diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor. Você sabia que Deus te livra de coisas que você nem sabe?
quando você busca esse fortalecimento em Deus? Nós gostamos dos milagres, não gostamos? Nós gostamos de ver o milagre acontecer na nossa vida. Quando isso acontece, nós viemos para a igreja, nós fazemos uma semana de oração, nós paramos para agradecer a Deus. Por quê? Porque eu passei e assim que eu terminei de passar, a ponte caiu. Mas quantas vezes você passou naquela ponte e ela nunca caiu? Isso não é um milagre? Quantas vezes você caminha e o perigo está à sua volta e você nem sabe que aquele perigo chegou perto de você? Isso não é um milagre? Quantas vezes Deus tem te dado a bênção de sustentar a sua família? Quantas vezes Deus tem te dado a bênção de você não ser curado de uma enfermidade, mas de nem precisar ir ao hospital? Isso não é um milagre? Fortalecei-vos, ou sede fortalecidos no Senhor, para que você possa vencer as ciladas do diabo. Primeiro ponto, então, eu queria que você gravasse pelo menos um, tá? Para depois você poder falar para alguém, viver isso na sua vida. Então, o primeiro motivo para você ser fortalecido é para que você não caia na cilada do diabo. O segundo motivo para você ser fortalecido é que o Senhor te encoraja a ser fortalecido para resistir no dia mau. Vê como está aí o verso 13 do texto que nós lemos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, fazer o quê? Permanecer inabaláveis. Esse resistir, ou nós resistimos no dia bom, não é tão ruim assim não. Você resistir quando as coisas estão bem, quando você tem um bom emprego, quando a sua conta bancária está boa, quando você prega, o povo vem, quando a palavra você fala, as pessoas se convertem, quando nascem novas igrejas, quando os feitos se tornam naturais, não é verdade? Quando tudo que você faz dá certo, aí você para e fala assim, eu estou com sorte, tudo que eu estou fazendo está indo de vento em popa. Resistir nesse dia não é muito difícil não, mas o que Paulo está falando aqui é resistir no dia mau. O que é resistir no dia mau? É quando a enfermidade bate a porta, a perseguição se acentua, o sustento não vem, não há conversões, e Paulo dá uma ordem nesse dia. Quando tudo está mal na sua vida, a ordem é não desistir, permaneça inabalável. E essa ordem é para que nós possamos resistir às tentações. E essa figura que Paulo usa de inabaláveis, ele está usando uma figura de uma estaca. Quem aqui mexe com gado conhece bem, né? Uma estaca que você fica em um lugar e você tem a certeza de que ali ela está firme. Ali, quando alguma coisa bater, ela não vai tombar. Ali, quando vier alguma coisa para ultrapassar, ele não vai conseguir, porque ela está firme. É isso que Paulo está falando: resistir ao dia mau. É você permanecer firme, é você permanecer inabalável, é você buscar sempre ser fortalecido no Senhor. E eu paro aqui agora e faço uma pergunta: quantas vezes você já pensou em desistir? Nesse ano, quem sabe, né, estamos aí findando 4 meses de 2014, e quantas vezes você, por algum motivo, de alguma coisa, em algum lugar, você pensou em parar, você pensou em desistir? Eu fico vendo, eu fico olhando e percebo que na igreja tem sido o lugar mais difícil de nós nos relacionarmos. Eu não sei se aqui é diferente, não, Pedro Moisés, mas até onde eu tenho assistido isso, a igreja tem sido o pior lugar de você relacionar. Na igreja as pessoas não olham para o outro e dão um sorriso para ele. Nós às vezes pensamos que as pessoas olham para nós e riem
colocado pelo diabo nas nossas vidas. A igreja tem sido um lugar onde as pessoas têm tolerado pouco. Nós não deixamos de ir a campos de futebol, nós não deixamos de ir a festas, nós não deixamos de ir a nenhuma programação por causa de ninguém, mas na igreja nós deixamos. Na igreja, se tem um irmão que virou a cara para mim, a primeira coisa que nós falamos é essa: eu não volto mais lá, eu não quero saber daquela igreja, porque aquele irmão, e eu fico olhando uma igreja com muitas pessoas igual está aqui, será que uma pessoa vai ser motivo se os demais não estão virando a cara? Nós estamos sendo levados a não resistir no dia mau. Nós estamos sendo levados a enfraquecermos muito fácil. E Paulo, então, ele escreve esse texto e ele diz: sede fortalecidos, mas não sede fortalecidos por você mesmo, pelo pastor da igreja, pela igreja, sede fortalecidos no Senhor. Sede fortalecidos no Senhor. Então, o primeiro motivo é para não cairmos nas ciladas do diabo. O segundo motivo é para que nós resistamos ao dia mau. E o terceiro e último motivo é para que o Evangelho seja pregado. O terceiro motivo que nós vamos aprender nesta noite, que para que o Evangelho seja pregado, para que você precisa ser fortalecido? Para que o Evangelho do Senhor Jesus seja pregado. O verso 19, Paulo fala assim: também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Se fortalecido, nós vamos falar mais de Jesus. Nós vamos falar mais de Jesus com palavras. Nós vamos mostrar mais de Jesus com as nossas vidas, com o nosso testemunho. Se você estiver fortalecido no Senhor, você vai querer só fazer aquilo que é do Senhor. Se você estiver fortalecido no Senhor, você vai viver uma vida tal qual as pessoas olhem para você e verão algo diferente. Se você está fortalecido, você vai ter tudo a seu favor na pregação do Evangelho de Jesus. E a missão da igreja é pregar o Evangelho. A missão da igreja não é vir aos cultos no domingo tão somente, não é estar tão somente na escola dominical e nas reuniões e mais reuniões que nós fazemos. A missão da igreja é pregar, a missão da igreja é sair para as ruas. A missão da igreja é quando Deus criou e instituiu a igreja, Deus não estava pensando num grupo de pessoas como nós estamos aqui, mas Deus estava pensando em pessoas indo, pessoas caminhando até as outras, para levar o Evangelho de Cristo. Esta é a ideia de igreja. Olha a igreja lá de Atos. Vocês olharem para lá, vocês vão perceber nitidamente que Deus ali não criou uma igreja para ficar ali reunindo num lugar só, mas diz lá que os irmãos, eles saíam de casa em casa, eles partiam pão, eles oravam, eles caminhavam, eles acudiam os necessitados. A igreja tinha essa visão. E a igreja, ela só tem essa força de sair para pregar se ela for fortalecida pelo Senhor. A igreja, ela só vai sair quando ela abre o seu coração e deixa o Senhor fazer um milagre. Eu gosto muito daquela contagem, quando se trata de igreja, se cada um trabalhar com mais um. Eu não sei quantos membros tem a igreja aqui de Lajinha, mas se cada membro da igreja, já pensou? Parar e pensar, eu vou trabalhar com alguém que eu conheço, e cada um fizer isso, e no final do ano, 40% dessas pessoas
sua decisão e vir para Jesus, qual o número que vai ser acrescido na igreja? Você já parou para pensar nisso? Trabalhar com mais um? Quando você é fortalecido no Senhor, você vai cruzar fronteiras, você vai se envolver com muito amor com o próximo. Eu fico pensando que o mandamento de Jesus, quando ele resume lá os 10 mandamentos, ele faz um resumo e diz que o resumo dos mandamentos, ou o mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu fico perguntando e vendo que nós às vezes estamos errando feiamente em se tratando de cumprir esses mandamentos. Porque, vamos ser sinceros com nós mesmos, nós não estamos amando o próximo tanto assim. Nós estamos vendo as pessoas se perderem, nós estamos vendo as pessoas nas tragédias, nós estamos vendo as pessoas todo dia cometerem seus crimes, e o que é que nós falamos? Não tem jeito para essa pessoa. E Jesus fala que tem. Eu fico olhando o ministério de Jesus e fico pensando, meu Deus, tem misericórdia de mim, que eu possa acreditar mais nas pessoas, que eu possa ver uma pessoa e não julgá-la com a sua aparência, mas parar e pensar que ela pode ser mudada em nome de Jesus. Eu fico olhando Jesus diante de uma mulher samaritana junto àquele poço, uma mulher problemática, uma mulher que já tinha tido vários maridos, o que tinha agora também não era dela, e Jesus diz para essa mulher, já está excluída da igreja antes de entrar. Essa mulher não pode nem fazer parte da igreja, nem entrar na porta, ela não é digna. E Jesus começa a conversar com aquela mulher, Jesus começa a falar que ela precisava de algo mais. Jesus começa a dar uma chance para aquela mulher ser restabelecida do seu pecado. Jesus fala também com aquela mulher pecadora, Jesus fala com Zaqueu, Jesus fala com tantas pessoas que aos nossos olhos, se nós olhássemos e fôssemos nos nossos dias, nós ia dizer, não tem jeito, não adianta mais falar, não precisa mais cuidar da igreja, porque essa pessoa não tem jeito. Mas quando a igreja se fortalece no Senhor, quando a igreja ela é fortalecida pelo poder de Deus, ela vai crer que Deus pode ressuscitar das cinzas uma pessoa criminosa, que Deus pode mudar a vida do mais pecador possível. Crê nisso, meu irmão. Crê. Eu costumo pensar que nós, como igreja presbiteriana do Brasil, nós somos uma igreja bíblica, nós temos o evangelho genuíno, nós temos o poder de Deus, mas nós não estamos usando isso a nosso favor. Enquanto que muitos estão aí pregando o evangelho que não é bíblico e estão trazendo pessoas. Por quê? Será que o problema está nas pessoas ou está em nós? Nós precisamos rever os nossos conselhos. Nós precisamos mostrar às pessoas que seus maiores problemas têm solução quando depositados aos pés do trono de Deus. Inclusive os problemas da alma, inclusive os problemas daqueles que ainda não aceitaram Jesus. Nós podemos sim ser fortalecidos, porque os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Está lá em Isaías 40, verso 31. No Senhor nós podemos encontrar renovo. E dentre tantas e várias formas de buscar a Deus, de buscar um fortalecimento no Senhor, nós devemos manter em mente, tanto na prática quanto na nossa vida diária, alguns essenciais. Primeiro deles, cultivar vida devocional. Segundo, estudar e conhecer a palavra de Deus. Terceiro, vida de oração. Quarto, não caminhar só. Eu diria talvez que a vida de oração pudesse vir primeiro, né? Vida de oração, cultivar devocional, estudar e conhecer a palavra e não caminhar sozinho. Se você fizer isso, você vai vencer com certeza. Mas lembre-se, isso não é caminhada de um dia só. Se fez hoje e não deu certo, amanhã não vou fazer. Não é assim. A Bíblia diz que nós precisamos perseverar.
E para nós encerrarmos, Lutero, quando ele falou no seu livro Glória, a Sua Glória, ele disse o seguinte: essa vida, portanto, não é justiça, mas é o crescimento em justiça. Não é saúde, mas é cura. Não é ser, mas se tornar. Não é descansar, mas exercitar. Ainda não somos o que seremos, mas estamos crescendo nessa direção. O processo ainda não está terminado, mas vai prosseguindo. Não é o final, mas é a estrada. Todas as coisas ainda não brilham em glória, mas todas as coisas vão sendo purificadas. Eu queria que o Senhor nos encoraje, que o Senhor encoraje o PH desta igreja, que o Senhor encoraje esta igreja e a sua sociedade, o seu conselho, o seu pastor, a sua junta diaconal, os seus membros. Fortalecei-vos, sede fortalecidos no Senhor. Vocês não vão de forma alguma ser derrotados se vocês colocarem as suas vidas no altar de Deus. Mas lembre uma coisa, ainda não é o final, mas é a estrada. E nós sempre vamos precisar de um intercessor que persevere e um amigo que caminhe conosco. Busque a Deus no seu coração. Busque essa presença de Deus no seu coração. Eu queria perguntar a você: você quer ser fortalecido? Eu não sei, eu não posso, estou falando aqui, mas eu estou falando assim com uma liberdade muito grande, porque eu sinto que eu não estou falando para ninguém. Eu não conheço a vida da igreja de Laje. Eu não conheço. Mas quem sabe por algum motivo o irmão está se sentindo só, o irmão está se sentindo desanimado. Quem sabe o irmão está pensando em desistir. Eu diria: sede fortalecidos. Sede fortalecidos no Senhor. E vocês vão ver como a igreja vai ser uma igreja forte. Como a igreja vai proclamar o nome de Deus por onde quer que ela ande. Como a igreja vai ser uma igreja abençoada por um Deus que tudo pode. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor, Pai, colocaste as tuas palavras nos nossos corações. E nós queremos, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, venha nos abençoar, de tal forma que os nossos corações possam estar ardendo, Deus, por um fortalecimento dado pelo Senhor. E nós possamos ser fortalecidos pelo Teu poder, pela Tua palavra, pelo Espírito Santo, ó Pai, atuando nas nossas vidas. Que o Senhor faça-nos, ó Deus, como parte da igreja do Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter aquele desejo ardente de falar do Teu amor por onde quer que passarmos, de anunciar o Teu reino, Deus, onde moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, onde caminhamos. Que nós possamos, ó Deus, com o nosso viver, com a nossa vida digna, em obediência à Tua palavra, mostrar às pessoas, ó Pai, tanto que o Senhor pode fazer na vida delas, mas que nós possamos também ter uma preocupação com aquelas pessoas que nós sabemos que estão caminhando, Deus, para lugares tenebrosos, que estão caminhando para longe do Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que se nós formos parar agora, nós vamos lembrar de pelo menos 2 ou mais pessoas que estão precisando, Pai, e nós vamos até elas para falar deste amor. Pai Santo, nós sabemos que somos pecadores, sabemos que o pecado ele trouxe a morte, sabemos que nós não podemos fazer algo para a salvação com as nossas próprias obras, mas sabemos que o Teu amor foi grande para conosco, por ter enviado Jesus, ó Deus, que um dia veio ao mundo, morreu e ressuscitou. Te louvamos porque hoje a cruz do Senhor está vazia, e te louvamos porque o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai, que anjos queriam, mas que o Senhor desse a cada um de nós. Aviva a Tua igreja, Pai. Derrame o avivamento no meio dessa igreja, Pai, agora, em nome de Jesus, e que essa igreja possa, Deus, que ainda não tem, ter, ó Deus, diretrizes para a sua vida, para um crescimento espiritual, não apenas para que a igreja encha de pessoas, mas para que as pessoas de Lajinha, ó Deus, tenham se entregado a Ti, possam ser salvas pelo poder do Evangelho.
Abençoa, Deus, o pastor dessa igreja. Abençoa o conselho, a junta diaconal, esses oficiais, Deus, que foram escolhidos pelo Senhor, que eles tenham, Deus, essa fome da tua palavra, sede pela tua justiça. Abençoa as sociedades internas, o grupo de louvor, abençoe cada membro, cada família, Pai. Ó Senhor, reaviva as nossas forças, dá em nós, Deus, um vigor, dá em nós, ó Pai, uma vontade tremenda de anunciar a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém.